Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Bom, hoje não tem reflexão, não tem piadinha falida e prolixagens para parecer que eu sou inteligente, apenas a tristeza da perda de, provavelmente, um dos maiores intelectuais sobre comunismo que já pisou na Terra. Como vocês já sabem, na madrugada do dia 25, Olavo de Carvalho já faleceu, segundo fontes jornalísticas, então tomem essa mensagem com muito ceticismo, devido a complicações do vírus que não podemos nomear. De fato, havia um bom tempo em que ele aparentava estar com a saúde fragilizada, mas nada disso barra o militante do passarinho azul, o Zé Povinho do cérebro derretido, de realizar colocações que na maioria das vezes pairam sobre o espectro do tipo de desonestidade que assolou a vida do professor, ter suas falas tiradas de contexto, sendo inacreditável como as variáveis pertinentes ao contexto do caso de um paciente são ligadas e desligadas a bel prazer da narrativa pré-estabelecida, onde casos de grandes comorbidades são apenas apontados quando alguém falece do vírus mesmo tendo tomado a picadinha. Mas não vamos fazer isso. Não vamos dedicar qualquer tempo a mais do que já foi erroneamente dedicado às pessoas absolutamente insignificantes que cospem impurezas, reflexos de suas personalidades, pois é exatamente isso que se faz com pessoas desonestas que abandonaram a sua humanidade. Deixamos elas padecerem no esquecimento da sua própria insignificância. Como Dave Chappelle dizia, o Twitter não é um lugar real. Durante a vida, Olavo trabalhou para várias colunas de jornais, algumas realizando avaliações mais leves e mundanas, dependendo da natureza da coluna, é claro, e em outras, profundas reflexões e avaliações dos cenários da época. Eventualmente, participou de importantes produções literárias, debates e, de certa forma, foi um intelectual do Brasil responsável de catalogar e expor o modus operandi do comunismo, sendo esse maquinário dado na época como uma teoria da conspiração que foi eventualmente confirmada como verdade, como o Foro de São Paulo e as mais variadas interconexões dos agentes políticos de países que acatavam uma agenda própria, ainda com uma boa pitada de milícias que vivem na floresta e possuem grande participação no tráfico humano, drogas e de armas. Olavo ainda teve grande impacto no desenvolvimento de uma base genuinamente conservadora de vertentes filosóficas no Brasil, que hoje se encontra ainda em um estado inicial. Participou de ótimas entrevistas e produziu excelentes vídeos, principalmente sobre a natureza do liberalismo e como se dá a instrumentalização de uma sociedade ao analfabetismo funcional, a tornando o solo fértil para ideias totalitárias. Era uma pessoa polêmica que cometia erros, assim como qualquer ser humano que se coloca a falar qualquer assunto complexo, principalmente os assuntos que são dominados por uma elite que anseia pelo controle absoluto do mundo prático. Olavo também teve uma certa influência na bolha ANCAP, pelo menos na minha visão, em que contribuiu para a discussão sobre ética em meios conservadores, ainda concordando em vários momentos com as mais variadas colocações dadas por Hans Hermann Hoppe, principalmente a respeito da comparação entre monarquia e democracia. Mas eu diria que a contribuição do Olavo para o meio libertário foi muito maior do que isso, em que ajudou a expor uma camada de ANCAPs que estão imersos em um egocentrismo patológico por terem lido 2 livrinhos e ganhado um debate contra um esquerdista ceboso, onde muitas das críticas ao professor que vi no meio libertário foram de pessoas que não leram suas obras, onde muitas vezes as narrativas níveis globos para a destruição de reputação prosperavam na boca desses mesmos ANCAPs que se diziam buscadores da verdade e acima da capacidade geral do brasileiro médio de perceber a realidade, evidenciando que a mácula do materialismo, imaturidade e ego inflado também paira, se não for pior, no meio libertário, mostrando uma clara necessidade de se reavaliar o comportamento geral dessa bolha, a fim de desmantelar alguns estereótipos que vieram à tona pois a comunidade de fato se comportava e ainda se comporta de certa forma fundamentada na cultura do edge, daquele que faz a piada de humor negro mais forte, da vontade de apenas querer debater para refutar, escravos do materialismo usado pelo Estado para controlá-los indiretamente, enfim, que no mínimo, chegou a hora de algum amadurecimento, principalmente de comportamento acontecer. Sobre a catalogação da instrumentalização comunista da sociedade, não podemos esquecer que o professor realizou todo esse estudo, conclusões sobre o assunto e pesquisa em um momento da história do mundo que absolutamente todo o aparato acadêmico era de vertente comunista de alto aparelhamento, em que boa parte dessa caminhada a internet não existia ou era extremamente limitada, inclusive pelo conteúdo nela encontrado quando se popularizou. Quando colocamos esse contexto,
Vemos que as previsões e descrições, principalmente sobre a cultura e comunismo, são realmente muito impressionantes, e tentar desmerecer isso hoje por conta que esse conhecimento já está todo mastigadinho para o consumo é de fato uma posição não apenas desrespeitosa, mas também bem desonesta. Perdemos hoje uma grande influência cultural. Entretanto, o eco causado pela tristeza ou alegria de seu falecimento é prova inegável do seu impacto na vida de milhões, e devido ao enfoque em uma transformação cultural, Olavo vai continuar vivo em manifestação da sua cultura pelas pessoas que vão estudar a sua obra. Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, me peguei rezando algumas orações que conheço e espero que Olavo tenha se arrependido no último momento de qualquer pecado que o acometia e que Deus, na sua misericórdia infinitamente justa, tenha acolhido o professor ao seu lado. Vai com Deus, Olavo.